só nas duas cartas que nós temos aqui, entre Paulo e a igreja de Corinto, 1 e 2 aos Coríntios, nós temos 6 listas dos sofrimentos que Paulo passava, que ele apresenta aqui. E 1 aos Coríntios, capítulo 4, do verso 11 até o verso 12, 2 aos Coríntios, capítulo 6, do verso 4 até o verso 10, 2 aos Coríntios 11, de 23 a 29, também nessa mesma carta, capítulo 12, de 7 a 8, e essa lista que nós vamos ler agora. E por que Paulo faz essa lista de sofrimentos? Por que ele fala disso? É porque os falsos mestres estavam dizendo que esses sofrimentos eram uma prova de que Paulo não era de Deus. O argumento é esse. Se Paulo era de Deus, por que Deus permitia que ele passasse por todo esse tipo de sofrimento? Privação, fome, sede, não tinha casa, não tinha onde pousar, não tinha o básico, às vezes, para viver, passando necessidade por alguns dias. Por que Paulo sofria tanto? Por que ele apanhava tanto? Não seria essa uma prova, perguntavam os adversários de Paulo, de que ele realmente não era de Deus? Será que Deus trataria dessa forma o seu servo, o seu enviado, o seu apóstolo aos gentios, se ele fosse de fato um homem de Deus? E aí então os sofrimentos eram usados para dizer: você não é de Deus, porque se você fosse de Deus, você não passaria por todas estas coisas. Então, uma das coisas pelas quais Paulo, um dos motivos pelos quais Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, é exatamente para responder a esse tipo de alegação. E no texto aqui que temos diante de nós, ele vai responder. Ele vai dar a razão dos seus sofrimentos, ele vai responder a isso, primeiro dando a razão dos sofrimentos, que vai ser aí do capítulo 4, verso 7 até o verso 15, Paulo explica por que é que ele sofre, e ele depois vai dizer por que é que ele não desanima, mesmo em meio a tanto sofrimento, que vai ser do capítulo 4, verso 16 até 5, verso 10. Então, são duas divisões da minha exposição nessa manhã. A primeira, a razão dos sofrimentos de Paulo, e segundo, o que é que ele fazia para não desanimar em meio a todo aquele sofrimento. Ele está dando uma explicação por que é que ele continuava a servir a Cristo e pregar o Evangelho, mesmo que ele passasse por situações tão tensas como aquelas que ele descreve naquelas listas. Então vamos ler a primeira parte, do verso 7 até o verso 15, onde Paulo explica porque ele era submetido a tanto sofrimento. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus.